Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre a doença de Huntington. E o Dr. Caio Brusaca é médico geneticista, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Salatiel. É sempre uma honra estar aqui falando sobre doenças genéticas para a população. Dr. Caio sempre traz informações, tira as nossas dúvidas sobre doenças genéticas, doenças hereditárias. E hoje nós vamos falar de uma doença que não é muito conhecida, é a doença de Huntington, correto, doutor? Isso mesmo. A doença de Huntington, ela é uma das doenças que nós chamamos de neurogenéticas, que elas têm um fundo genético, é uma doença hereditária e ela comete principalmente o sistema nervoso central. É uma doença neurológica. Doutor, e essa doença, eu conversava com o doutor antes de começar o programa, ela não necessariamente surge como a maioria das doenças genéticas logo na infância. Ela surge na vida adulta. Seria mais na terceira idade? Não, é mais ou menos assim. A maioria das doenças genéticas, elas são congênitas, ou seja, a gente já consegue ver uma cardiopatia, a gente já começa a ver a alteração do sistema nervoso central, como hidrocefalia. Entretanto, na doença de Huntington, a pessoa tem uma vida praticamente normal até por volta dos 50 anos de vida. E aí que começa a nossa questão. Durante 50 anos, a pessoa não tem absolutamente nada, inteligência normal, tem um desenvolvimento neurológico perfeito, mas a partir dos 50 anos começa a iniciar os primeiros sintomas na doença de Huntington. E quais são, doutor, os sintomas? Esses sintomas, ele começa com um quadro de coreia. O que é coreia? Coreia nada mais é do que movimentos involuntários do corpo, seja a cabeça, seja membros superiores, braço. E o quadro de Coreia é o primeiro marcador. Além do quadro de Coreia, nós temos o quadro de demencial, ou seja, a pessoa tem um quadro de demência, e também ela acomete transtornos psiquiátricos, desde transtorno de personalidade e até mesmo esquizofrenia. É possível observar em pessoas com doença de Huntington, além de ansiedade e depressão. É muito comum nessa condição, que é a doença de Huntington, esse quadro psiquiátrico bem exuberante. E aí que a gente começa a pensar sobre como a gente vai manejar esse paciente com esse diagnóstico. O diagnóstico é muito importante, né, para o tratamento de qualquer doença. O paciente apresenta esse quadro, qual especialista faz o diagnóstico? Como é feito? Exames de sangue, exames de imagem? Normalmente, o neurologista vai ser o primeiro médico que vai avaliar. E ele vai avaliar diretamente esses quadros de transtorno do transtornos psiquiátricos associados com questões neurológicas, demência, quadro de Coreia, e até mesmo outro sinal muito importante é a diminuição dos movimentos oculares, que nós chamamos de movimentos sacádicos. E isso o neurologista vai suspeitar, estou frente a uma doença neurogenética. E aí ele vai encaminhar para o médico geneticista para que a gente possa fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico da doença de Huntington ele é feito a partir de um teste genético. A gente avalia expansões de tripletos num gene chamado HTT. O HTT ele é responsável por uma proteína chamada huntingtina. E quando a gente tem uma quantidade de tripletos muito alta, acima de 45, 50, nós já temos o diagnóstico da doença de Huntington. Porque a huntingtina é fundamental para a manutenção do nosso sistema nervoso central. E uma e com o tempo e com o passar da idade, é aí que começa o nosso quadro clínico e o diagnóstico usando testes genéticos. Lembrando, a doença de Huntington, ela comete acima de 50 anos, mas é uma doença genética. Se eu tenho aumento da expansão de tripletos no gene HTT, que é o da huntingtina, nós podemos sim observar o diagnóstico dessa condição e, em especial, nós temos um fenômeno muito interessante que é o fenômeno da antecipação. Doutor, é uma doença que não teria como prevenir, visto que o paciente, obviamente, só vai procurar um especialista mediante os sintomas. Aqui nós temos uma grande situação. Durante muitos anos, a doença de Huntington não tinha tratamento, não tinha remédio. E nos últimos 5 anos foi lançada, inclusive no Brasil, com a aprovação da Anvisa, a medicação nova
para a doença de Huntington. Entretanto, mesmo assim, a gente não recomenda o diagnóstico sem o aparecimento de sintomas. Porque a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, ou seja, a gente tem as expansões de tripletos, nós temos, aquela pessoa vai ter doença de Huntington. Não existe, por exemplo, como quadros demenciais. A gente vai fazer atividades que envolvem o sistema nervoso central para tentar postergar ou melhorar o quadro. Na doença de Huntington, infelizmente, a gente ainda não tem um mecanismo para prevenção. A única questão de prevenção seria tratamento de reprodução assistida, onde a gente pode, numa próxima geração, evitar que nasça uma pessoa com doença de Huntington. Entretanto, a pessoa que já tem o diagnóstico, a gente não consegue mudar tanto a vida dela. Claro, a gente tem medicações para melhorar o transtorno psiquiátrico, medicações para tentar amenizar a coreia. Tem até a medicação própria para Huntington, mas no máximo estabiliza, ela não cura a doença. Outra coisa, como eu estava falando, é o fenômeno da antecipação. O que é isso? Com essa história de expansão de tripletos no gene do HTT, da huntingtina, é possível que numa próxima geração daquela família o aparecimento dos sintomas comece antes do que aconteceu naquela geração. Por exemplo, numa geração 1, começou os sintomas com 60 anos. Na próxima geração começou com 55, na outra começou com 50. E esse fenômeno nós chamamos de antecipação. Ele é muito característico na doença de Huntington. Qual a incidência hoje em dia? É uma doença comum ou é uma doença rara? Ela é uma doença rara, sua frequência é menos de 1 para 2 mil pessoas. Entretanto, o que nós vemos é que nos ambulatórios de genética, a gente consegue ver muitos casos, porque dentre as doenças neurogenéticas é a mais comum. Então, aqui que está a nossa questão. Pensando em frequência populacional, é uma doença rara, porque atinge menos de 1 para 2 mil pessoas. Entretanto, é relativamente comum nos ambulatórios de genética. E eu imagino que muitos casos não têm o diagnóstico correto, né? Porque nós estamos falando com o Brasil, e nem todo mundo tem acesso a uma medicina completa, com especialidades médicas, com exames avançados e acaba se atribuindo a uma demência, a um Alzheimer. Infelizmente, essa é a realidade, né, doutor, do país. Infelizmente, na doença de Huntington, como esses sintomas, tirando a coreia, são muito inespecíficos, eles passam anos com outros diagnósticos e acabam não tendo nem a possibilidade do diagnóstico correto, nem a possibilidade de fazer o aconselhamento genético, porque é uma doença que passa de pai para filho, na proporção de 50%, é uma doença autossômica dominante. E também a pessoa fica sem diagnóstico, né? Ela fica um quadro neurológico progressivo, com coreia, sem um diagnóstico, e muitas das vezes a evolução é até pior do que quando a gente tem o diagnóstico, porque com o diagnóstico a gente já começa a tratar pelo menos os sintomas. Sem diagnóstico, a gente não trata nem os sintomas. Para a gente finalizar, vamos falar desse tratamento, doutor. Tratando os sintomas, na medida do possível, com os recursos que nós temos hoje em dia, a pessoa consegue levar uma vida normal, melhora bastante a qualidade de vida do paciente? A gente fala que hoje é possível ter uma melhora significativa, só que é uma doença crônica e progressiva. Como eu falei, durante anos a gente não tinha nada e hoje tem até remédio específico para a doença de Huntington. Hoje a gente luta para que essas pessoas com doença de Huntington eles possam ter seu diagnóstico e a partir do diagnóstico a gente pode trabalhar para a melhora da qualidade de vida, que esse é o nosso maior objetivo e, claro, realizar o aconselhamento genético. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado, Salatiel, mais uma vez pelo convite. E nunca se esqueça, o aconselhamento genético ele salva vidas, principalmente na doença de Huntington, porque a gente fecha o diagnóstico e institui o tratamento o quanto antes. Muito obrigado você que também ficou conosco até aqui. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo, mas até lá você pode conversar conosco através das nossas mídias sociais, especialmente o nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.